Você sabia que algumas cidades brasileiras possuem economias maiores do que países inteiros? Enquanto milhões de pessoas lutam diariamente para conquistar uma vida melhor, existem municípios que movimentam centenas de bilhões de reais todos os anos. Hoje, você vai conhecer as 10 cidades mais ricas do Brasil. Algumas são famosas, mas outras aparecem nesse ranking e deixam muita gente de boca aberta. E já vou deixar uma pergunta. Você consegue adivinhar qual cidade é mais rica? Brasília ou Rio de Janeiro? E qual delas tem uma economia maior que a de vários países da América Latina? Fique até o final, porque a primeira colocada é simplesmente um gigante econômico mundial. Deixe seu like, inscreva-se no canal Brasil Além do Mapa e vamos começar. Em 10º lugar está Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Muita gente conhece Guarulhos apenas por causa do aeroporto, mas a verdade é que a sua economia é gigantesca. A cidade possui um forte setor industrial, logístico e comercial. Sua localização estratégica ao lado da capital paulista transformou o município em um dos principais centros de distribuição do Brasil. Todos os dias, milhões de reais circulam por Guarulhos. E se você acha esse número impressionante, espere até conhecer a próxima cidade. Em 9º lugar, temos a cidade de Porto Alegre. A capital gaúcha é uma das economias mais importantes do sul do país. Porto Alegre se destaca pelos setores de serviços, tecnologia, comércio e educação. Além disso, abriga grandes empresas e possui um dos mercados mais desenvolvidos da região sul. A economia de Porto Alegre é maior do que muitos estados brasileiros. Em 8º lugar, temos a cidade de Maricá. Essa talvez seja a maior surpresa do ranking. Até poucos anos atrás, pouca gente imaginava que Maricá estaria entre as cidades mais ricas do Brasil. Mas os royalties do petróleo transformaram completamente a economia do município. Hoje, a cidade arrecada bilhões de reais e vem investindo pesado em infraestrutura e programas sociais. Em 7º lugar, temos a cidade de Osasco. Você sabia que Osasco é uma das cidades mais importantes do Brasil quando o assunto é economia? Localizada na Grande São Paulo, Osasco se tornou um dos maiores polos de negócios do país, reunindo grandes empresas, centros logísticos e milhares de empregos. A cidade possui um comércio extremamente forte, um setor de serviços em constante crescimento e uma economia que movimenta bilhões de reais todos os anos, figurando entre os maiores PIBs municipais do Brasil. Com localização estratégica, acesso às principais rodovias e proximidade com a capital paulista, Osasco atrai investimentos e continua crescendo em infraestrutura, tecnologia e inovação. Mais do que uma cidade vizinha da capital, Osasco é um verdadeiro motor econômico do estado de São Paulo. Em 6º lugar, temos a cidade de Curitiba. Curitiba é uma das cidades mais desenvolvidas e inovadoras do Brasil. Capital do Paraná, ela é reconhecida mundialmente pelo planejamento urbano, pela qualidade de vida e pelo sistema de transportes que se tornou referência para diversas cidades do mundo. A economia da cidade é uma das mais fortes do país, impulsionada pela indústria, tecnologia, comércio e serviços. Grandes empresas nacionais e multinacionais escolheram Curitiba como base para seus negócios. Além da força econômica, Curitiba se destaca pela inovação, educação de qualidade e mais de 30 parques e áreas verdes que ajudam a transformar a cidade em um exemplo de sustentabilidade. Com desenvolvimento, inovação e uma economia robusta, Curitiba prova que é uma das grandes potências do Brasil. Você já visitou essa cidade? Escreva nos comentários e siga o canal para conhecer mais lugares incríveis do nosso país. Em 5º lugar, temos a cidade de Manaus.
Muita gente não esperava encontrar Manaus nessa posição, mas a capital amazonense abriga a famosa Zona Franca de Manaus, um dos maiores polos industriais da América Latina. Milhares de produtos eletrônicos e industriais fabricados em Manaus chegam todos os anos às casas dos brasileiros. Você imaginava que Manaus era uma das cidades mais ricas do país? Em quarto lugar, temos a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma das maiores potências econômicas do Brasil. Capital de Minas Gerais, a cidade reúne uma economia diversificada com destaque para os setores de serviço, comércio, tecnologia, saúde e finanças. Belo Horizonte também é um dos principais polos de inovação do país. Seu ecossistema de startups ganhou reconhecimento nacional e atrai investimentos, talentos e novas empresas todos os anos. Além disso, a cidade abriga importantes universidades, hospitais de referência e um comércio vibrante, fortalecendo ainda mais sua economia e gerando milhares de empregos. Com uma localização estratégica, infraestrutura consolidada e uma economia que figura entre as maiores do Brasil, Belo Horizonte é um dos grandes motores do desenvolvimento nacional. Em terceiro lugar, no nosso ranking das cidades mais ricas do Brasil, está Brasília, a capital do país. Mais do que o centro político nacional, Brasília possui uma das economias mais fortes do Brasil, impulsionada pelos setores de serviços, administração pública, tecnologia e educação. A cidade concentra órgãos do governo federal, embaixadas, grandes empresas, universidades e hospitais de excelência, movimentando bilhões de reais todos os anos. Além disso, Brasília se destaca por ter uma das maiores rendas médias do país e uma infraestrutura moderna que atrai investimentos e profissionais altamente qualificados. Com uma economia poderosa e um papel estratégico para todo o Brasil, Brasília conquista o terceiro lugar do nosso ranking. E você, já imaginava essa posição? Em segundo lugar no nosso ranking, temos a cidade do Rio de Janeiro, e os números impressionam. A cidade abriga a sede de grandes empresas, é um dos principais centros financeiros do país e lidera setores estratégicos como petróleo, gás, energia, turismo e entretenimento. São bilhões de reais movimentados todos os anos. Além de receber milhões de turistas, o Rio possui uma economia diversificada, infraestrutura de grande porte e um mercado que gera oportunidades para empresas e profissionais de todo o Brasil. Por trás das paisagens mais famosas do mundo, existe uma verdadeira potência econômica. E agora vem a pergunta: qual a cidade será a número 1 do Brasil, a mais rica? Em primeiríssimo lugar no nosso ranking, das 10 cidades mais ricas do país, temos a cidade de São Paulo. São Paulo, se fosse um país, sua economia seria maior do que a de dezenas de nações. E é por isso que ela ocupa o primeiro lugar no ranking das cidades mais ricas do país. É daqui que saem decisões que movimentam a economia de todo o país. São Paulo concentra a sede de grandes empresas, bancos, multinacionais e o maior mercado financeiro da América Latina. A cidade lidera em comércio, serviços, tecnologia, inovação e indústria. Milhões de pessoas trabalham diariamente para manter essa verdadeira máquina econômica funcionando. O dinheiro que circula em São Paulo influencia investimentos, gera empregos e impulsiona negócios em praticamente todos os estados brasileiros. Não é por acaso que São Paulo ocupa o topo do nosso ranking. Ela não é apenas a cidade mais rica do Brasil, e é o coração econômico da nação. Você imaginava que a sua força era tão grande? Então, o que você achou da nossa lista das cidades mais ricas do Brasil? Teve alguma posição que te surpreendeu? Se você gosta de descobrir curiosidades, rankings e fatos impressionantes sobre o Brasil e o mundo, esse canal foi feito para você. Então, faça parte da nossa comunidade. Clique em inscrever-se e deixe o seu like. Esse simples gesto
ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas e nos permite trazer conteúdos cada vez melhores. Até o nosso próximo vídeo.